Fala galera, beleza? Eduardo Aquino com você para mais um vídeo aqui do canal. Hoje para o vídeo de quinta-feira do quadro Eduardo Aquino Responde. E eu tô com inúmeros assuntos para estar falando aqui nesse quadro do Eduardo Aquino Responde, que é dúvidas do pessoal. E é normal, é comum, né? Conforme vai aumentando o fluxo de conteúdo no canal, vai aumentando também as dúvidas do pessoal. Também lá da área de membro VIP tem bastante pessoas que têm algumas dúvidas, recebo muita coisa por e-mail. Sempre eu costumo citar nomes às vezes das pessoas, né? Às vezes eu pego dúvidas recentes, né? Mas eu vou estar falando hoje aqui sobre uma dúvida que já é recorrente e ela é um pouco antiga já aqui, tanto é que por isso hoje eu não vou estar citando nomes. E se por acaso você deixa alguma dúvida, deixa comentário aqui embaixo em algum vídeo, me manda e-mail, alguma coisa do tipo, e demorar às vezes para falar sobre aquele assunto, eu peço perdão para você, mas é que é muita coisa mesmo, eu peço que você compreenda isso daí, tá? Mas é muito conteúdo, fica muito difícil realmente gravar vídeos para tirar todas as dúvidas. Então eu costumo selecionar as mais pertinentes, né, e as que eu vejo que tem mais pessoas com o mesmo, um maior número de pessoas com a mesma dúvida, beleza? E hoje eu vou estar falando aqui nesse vídeo, tá, sobre uma pergunta que foi feita aqui para mim, que é se pode substituir a contatora, né, o contator por um disjuntor temporizado, né? Ou um temporizador, no caso, né? Um relé temporizador. O nome correto seria um relé temporizador, mas o pessoal chama às vezes de disjuntor, né? Então eu vou explicar um pouco da diferença dos dois, tá? E você vai entender aqui nesse vídeo que o que pode, se não pode, a diferença entre eles, para que você aprenda realmente, e a partir daí você vai tirar as suas conclusões, né? E do porquê de um, do porquê de outro, quando usar um, quando usar o outro, beleza? E não se esqueça, se inscreva no canal para você estar recebendo as novidades, marca o sininho, tá? Não adianta só se inscrever, você precisa marcar o sininho para que você possa receber as novidades. Como sempre, compartilhe o conhecimento que você adquire aqui no canal com outras pessoas, com amigo, com colega, com parentes, nas suas redes sociais. Leve esse conhecimento para frente. Vamos fazer o canal crescer cada vez mais, para que mais pessoas também sejam beneficiadas com esse conhecimento. E não se esqueça, aqui em cima no izinho de interatividade, você vai ver mais informações de como você pode estar fazendo o curso de energia solar que eu ofereço para você, e também como você pode estar montando o seu próprio inversor de onda senoidal pura, beleza? E com isso, automaticamente passar a ser um membro VIP, tá? Do Eduardo Aquino, fazer parte aqui dessa elite que está cada vez mais se beneficiando com esse advento da energia solar, está conseguindo montar o seu próprio inversor com um custo bastante acessível muitas das vezes, tá? Depende muito aí de materiais, de uma série de coisas, mas eu garanto que pela qualidade do inversor que você vai montar, vai ser muito bom o custo-benefício, beleza? Então aqui em cima no izinho você vai ver mais informações sobre isso que eu acabei de passar para você, beleza? Bom, então vamos lá falar sobre esse assunto aqui nesse vídeo agora para você. Então a pergunta é, tá? Eu posso utilizar um relé temporizado, um disjuntor temporizador, aqueles timers, né? No lugar de um contator, uma contatora, o pessoal chama de contatora, mas o nome correto é contator. Mas falando contatora, o pessoal vai entender, sabe do que se trata, tá? O termo técnico é super importante, porém o que importa é você passar aquilo que você precisa, né? Então vamos lá. Vou já deixar aqui a resposta para você, tá? Não pode, tá? Porque tem umas diferenças entre um e outro, tá? Então você precisa entender a diferença. O contator, a maior diferença do contator em relação a um relé temporizado, um timer ou um disjuntor temporizado, como o pessoal diz, é a potência, a capacidade em corrente que o contator suporta, tá? Geralmente um contator na verdade é a mesma coisa que um relé, tá? Só que é um relé de grande porte que ele suporta uma corrente maior nos seus contatos, muitas das vezes aí na ordem de
centenas de amperes, depende muito de onde ele é empregado, tá? Por exemplo, eu posso colocar um contator para poder suportar 80 amperes no lugar de um relé, né? no lugar de um disjuntor, muitas das vezes. Não falei o relé, mas não, no lugar de um disjuntor. Aí a pessoa pergunta, mas então por que colocar o contator e não o disjuntor? Se você já conhece, beleza, mas se você não conhece, a diferença é que um contator, eu posso acioná-lo remotamente, ou eu posso usar um sistema para automatizá-lo, para que ele ligue em determinado horário, desligue em determinado horário, ou para que, se o meu sistema atingir uma determinada temperatura, ele corte a tensão no coil, na bobina do contator e desarme para segurança, e dentre várias outras aplicações. No nosso caso aqui é para automação do nosso sistema, tá? Então, quando eu tenho tensão nas minhas baterias, tenho o suficiente ali, eu estou utilizando minha energia solar. Quando eu não tenho mais tensão nas minhas baterias, está com uma tensão muito baixa, eu corto a alimentação do contator e passa a comutar através dos contatos dele, transferir a energia da rede elétrica. Então eu faço essa transferência entre dois sistemas. E aí a gente automatiza isso. Aí entra o timer, o temporizador, tá? Só que aí nós temos duas vertentes. Nós temos o timer em si, tá? Que a gente pode chamar de um relé programável ou um disjuntor programável, mas o nome correto é timer. Esse daí, o que acontece? Você vai lá e você programa nele um determinado horário que você quer que ele ligue e um determinado horário que você quer que ele desligue. Então você quer ter precisão, por exemplo, eu não quero usar o meu controlador de carga, eu quero algo mais preciso, com o horário real mesmo, em real time. Aquela hora que está no meu relógio eu quero que aconteça ali. Então você vai colocar um timer, um relé temporizado que a gente chama, né? Mais conhecido como timer. Você coloca ele no teu sistema e você vai programar esse horário. Quando ele acionar, ele manda ele fecha o contato do relé e a partir daí aciona o contator. E você não pode usar ele no lugar do contator, porque geralmente esses timers é baixa a corrente, ele é especificamente para automação, tá, do sistema. Então geralmente você vai ter ali um relé com 6 amperes, no máximo 10 amperes, tá? Em alguns casos você encontra até 20 amperes. Dependendo do que você tiver utilizando ali, você até pode estar utilizando esses timers, mas a maioria deles é baixinho, 3, 4, 6 amperes. Coisa que, dependendo da potência do que você estiver usando, você não vai poder usar. Alguns não usam nem relé, alguns usam, a gente chama de relé de estado sólido, que seria transistores, né, SCR, triarcs ou até mesmo MOSFETs, né? Então, às vezes a capacidade que ele suporta é menor ainda, porque muitas das vezes eu quero automatizar um sistema maior, motores, coisa do tipo, né? Então você não pode usar por esse motivo. E essa é a diferença. Eu tenho o timer, esse é o timer. E aqui que nem falou, o disjuntor temporizador, depende muito da maneira como ele colocou aqui. Eu não sei como foi o escopo que ele quis dizer. Talvez ele quis dizer esse mesmo que eu te expliquei agora. Mas nós temos também um relé de retardo, tá? Que geralmente a gente usa na saída do nosso inversor, tá? Porque o inversor de onda senoidal pura, ele não parte de uma vez. Ele vai subindo gradual a tensão na saída. Então você liga ele tem ali uns 3 segundos para que a tensão se estabilize em fique 110, 220, 115, 120, dependendo da sua tensão aí. Então, quando isso acontece, eu não posso já deixar uma carga ali, por exemplo, lâmpadas, computador, uma geladeira, uma máquina de lavar, alguma coisa na saída do inversor, ligar ele, porque conforme a tensão vai subindo, aquele equipamento meu ele não vai funcionar, eu corro o risco de ter ali um problema no inversor ou no equipamento e vice-versa. Então a gente utiliza, nesse caso, um relé temporizado. E aí é um relé temporizado que ele vai contar um determinado tempo que você ajusta nele, a partir do momento que ele recebeu um determinado pulso ou uma tensão. Geralmente ele trabalha a partir de 12 volts até 240. Então você ligou ele e ele identificou uma determinada tensão, né? Tem alguns que é 110, né? Outros 220, alguns bivolts de 80 a 220 volts, tá? Eu tenho um aqui que é de 110, né, a 240 volts.
Então, quando eu ligo o inversor tem 3 segundos para subir e ficar estável naquela tensão. Esse relé temporizado, ele de retardo no caso, né, um relé temporizado com retardo, ele vai identificar essa tensão que ela chegou na tensão de trabalho dele. A partir daí ele começa a contar o que você ajustou ali, 3 segundos por exemplo. Aí deu os 3 segundos que ele identificou a tensão, ele arma o relézinho na saída. E a partir daí eu armo minha contatora. Para daí sim o meu sistema já está 100% funcional, eu não correr risco de danificar o meu equipamento e também não correr risco de danificar o meu inversor, beleza? Então são essas 3 vertentes aí que a gente tem: contator, timer e relé temporizado com retardo. São 3 coisas totalmente distintas e um não substitui o outro. Então por isso que é super importante você estar estudando, você estar se capacitando, entendendo como que funciona todo o sistema. Aí mais uma vez no izinho de interatividade você vai ver aqui como que você faz para estar fazendo o curso de energia solar. Lá eu trato desse assunto com maior riqueza de detalhes, inclusive você pode tirar todas as suas dúvidas por e-mail em relação a isso. Eu vou te explicar detalhadamente as diferenças. Mas a grosso modo é isso que eu estou passando para você aqui agora, essas diferenças entre um e outro, e você não pode usar um para substituir o outro, tá? E, assim, até pode. Vamos supor que você tem um sistema que vai consumir 5 amperes e você consegue lá um timer, né, que trabalhe a 7 amperes, por exemplo, suporte 7 amperes. Você pode estar utilizando ele, porém não é indicado pelo seguinte motivo: um timer ele é pequeno, vai utilizar relés pequenos, contatos pequenos. Quanto mais você comutar isso daí, mais desgaste vai ter nos contatos ali do relé e ele vai durar pouco tempo. E geralmente o timer, às vezes ele custa um pouco mais caro do que o contator, dependendo do timer e as funções que ele tem. Às vezes um pouco mais barato, porém o contator vai durar muito mais tempo, porque ele é mais robusto, ele é maior, os contatos são bem mais robustos, justamente para isso daí. É fabricado especificamente para isso, para durar mais tempo, devido à quantidade de corrente que vai passar, às vezes é baixa, mas também o estresse mecânico que gera ali na comutação. Quando você comuta ele, quando você desenergiza ele, ele vai descomutar. Comutou, descomutou, comutou, descomutou, armou, desarmou, armou, desarmou. Nisso daí, você vai ter um desgaste, um estresse mecânico. Então é bem diferente entre um e outro. Então você tem que analisar bem o seu quadro, o seu cenário, aquilo que é mais interessante para você, para que você invista o seu dinheiro de forma correta, não gaste dinheiro à toa, beleza? Então não se esqueça, no izinho aqui você vai saber mais sobre o curso de energia solar, inclusive você terá acesso completo à área de membros, a todo o material que tem lá, a atualizações, que inclusive estou preparando a atualização aqui do inversor de senoidal pura, tem algumas atualizações que vão ser feitas nele lá. Ele vai ter a partir de agora também um sistema que identifica a bateria baixa, a partir daí ele não funciona mais. Tem uma série de coisas legais, inclusive aprender mais detalhado sobre esse assunto que eu estou falando aqui para você, beleza? Bom galera, então é isso que eu queria estar passando aqui para você hoje. O assunto de hoje do quadro Eduardo Aquino Responde foi um assunto bastante interessante, que é dúvida de muita gente, tá? Espero que eu tenha elucidado bem essas dúvidas aí, e participa aqui embaixo nos comentários, as suas experiências, as dúvidas que você tenha sobre o assunto, o que você já fez, o que você não fez em relação a isso. Se você conhece algum timer que suporta maior corrente e que você acha que é bacana, que você já tem experiência, nos comentários você pode estar passando essas informações aí para que mais pessoas também se beneficiem disso, beleza? Não se esqueça, se chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, marca lá o izinho para você receber as novidades, agora com vídeo terça, quarta, quinta e sexta. Quarta-feira ontem foi iniciado a série de lâmpadas LED, tá? Sexta-feira a gente fala sobre energia solar, tem bastante coisa interessante. Na quinta, Eduardo Aquino Responde, quando eu tiro as dúvidas do pessoal e respondo algumas coisas. Na terça-feira o quadro Faça Você Mesmo, que estamos chegando no final do pack de baterias de lítio. Então não se esqueça, se inscreva, marca sininho para você receber novidades, compartilha isso com mais pessoas, para que mais pessoas também se beneficiem desse conhecimento. Beleza, galera? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!